Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a Steve Charlie Podcast, mais um episódio começando aqui. Steve, deixa eu falar um negócio, eu sempre quis dizer uma coisa. Não fale comigo, fale com o meu advogado, cara. Eu sempre quis falar isso, apresenta ele pra galera. Esse advogado é o cara mais embaçado que eu conheço. Embaçadíssimo. Quem quiser o contato dele, no final do podcast, ele vai deixar... Só no finalzinho. Só no finalzinho. Estamos aqui com o João Mazeiro. Muito prazer, meu irmão. Diegão, muito prazer é meu. Obrigado pelo convite. Giovanni, uma honra estar aqui. E é o seguinte, além de meu amigo, meu advogado, esse cara tá manjando muito de um assunto que tá muito em alta agora, que é porte, posse de armas de fogo e derivados. Nós tivemos decisões recentes e eu já vou começando perguntando pro João sobre armas. João, como é que tá essa parada aí? O que o ministro colocou? O que mudou? Como é que tá isso agora funcionando? Grosso modo, Diegão, com o governo Bolsonaro, né, todo mundo podia, quem tinha CR, né, quem era CAC, podia ter a posse da arma, né, no traslado, né, aporte no trajeto entre casa e clube, clube e casa. E o acesso às armas aumentaram muito nesses últimos 4 anos. No entanto, com esse novo governo, veio um decreto que derrubou tudo isso daí. Então hoje, é simples demais explicar. Ninguém mais pode andar armado. Para andar armado, eu tenho que ter minha arma desmuniciada, dentro de uma caixinha, e a munição em outro lugar, que a lei fala acondicionada em local próprio. Resumindo, você tem que deixar ela embrulhadinha para o ladrão levar. E aí o que está acontecendo agora? Qual que é o grande problema? Muita gente, eu sou CAC e vou treinar, então eu posso ir para o clube de tiro. Eu tenho que deixar minha arma dentro de um local que eu não tenho acesso. Eu, por exemplo, deixo numa pochete, tudo bem. Tá. E a munição eu deixo no porta-malas. Eu vou para o clube de tiro. Chego lá no clube de tiro, Giovanni Silvestre, shot. Atiro, marco. Estou treinando hoje, legal. Vamos abrir um desses. Giovanni Silvestre, shotting. E aí eu atiro e marco o teu clube de tiro. O ladrão tá me acompanhando nas redes sociais, ele fala, o João tá treinando hoje. Quando eu saio do clube, eu não posso, como antigamente, como até o ano passado, voltar com a arma municiada. O que está acontecendo agora? O ladrão me rende na porta do clube e me assalta, porque minha arma ela não vai estar pronto uso. Então ele tem muito mais conforto em fazer tipos de crime como esse, roubo, furto de armas. Então, enfim, aquela tese de proteger o meu acervo... Acabou, caiu por terra. Ou a minha vida, em primeiro lugar, né, obviamente. Caiu por terra. E, de outro lado, se a gente olha os números, durante os 4 anos em que as armas foram... O aumento, né, o acesso às armas foram flexibilizados, a criminalidade reduziu, ano após ano. A gente começa com um número no primeiro ano de mandato e no final dos 4 anos do mandato do Bolsonaro, o número de homicídio estava lá embaixo. Ou seja, essa tese de que o acesso às armas aumentou a criminalidade é mentira. Tem um jurista italiano chamado Cesare Beccaria, ele morreu antes de 1700 e alguma coisinha, ele é um dos papas do direito penal, né? Muitos dos ensinamentos que ele escreveu lá atrás são usados no mundo todo dentro do direito penal. E ele lá atrás, ele dizia, as leis que desarmam as pessoas somente desarmam cidadãos de bem. O bandido não adere a essa lei. Quer dizer, no século XVIII, o cara já falava isso. Já era colocado. Ele tinha muitas teorias de... Cesare Beccaria. Cesare Beccaria. O Marquês de Borezana. Exatamente. Teoria do homem delinquente. Exato, é isso. Você acha que aqui é só um rostinho bonitinho, né? Tudo segurando. E não foi que, combinado nessa porra, não. Vê se tá escrito aqui essa caralho. Tudo bem que o homem delinquente era o outro Cesare, né? Era o... Tudo bem, irmão, não importa. Não, o César Lombroso, teoria do homem delinquente. Mas ele também tinha as teorias. Ele também veio com uma teoria. É o dos delitos das penas, o Cesare Beccaria, mas é o Marquês, é isso aí mesmo, é o apelido dele. Sensacional. É isso aí. Então, quer dizer, o cara em 1700 alguma coisa já falava isso, agora as pessoas... E de fato, vocês são policiais. Vocês já viram algum bandido entregar arma? Nunca. Vocês já abordaram, nesses últimos 4 anos, vocês abordaram CAC? Cara, eu cheguei a abordar uma vez, tá? Muito tranquilo, o cara tava com tudo, redondinho, o papel tá aqui. Cara, teve agressividade, né? É isso que eu falo. Quer dizer, para você ter CR é uma dificuldade, você tem que passar por uma triagem tão grande, caro, não é qualquer um que tem acesso. Então, um cara que quer ter uma arma ilícita, ele consegue assim, rapidinho. Mas para você andar na lei, você tem que seguir uma série de requisitos. Primeiro que você não pode ter um boletim de ocorrência, você não pode ser investigado para ter o seu CR, né? Era assim. Então, quer dizer, era um baita filtro que tinha. Agora, infelizmente, resumindo e fechando esse tema, não se pode mais andar com arma municiada. Tá, mas por exemplo, eu lembro que antigamente, não sei como tá agora, para você podia ir para qualquer clube. Não era um clube específico, podia ser qualquer horário, então eu sei que acontecia muito aquilo que eles chamavam de porte abacaxi. Isso. O camarada botava a arma, saia andando na rua, se parasse ele e falasse, estou indo pro clube. Qual? Qualquer um, interessa, 24 horas. Isso mudou alguma coisa? O cara hoje tem que ser um clube específico?
Não, ele pode ir para qualquer clube, ele pode frequentar qualquer clube. A diferença é que a arma ela tem que qualquer estar fria, horário. qualquer horário. Só que e a arma eu não sei dá que agora, na boca miúda, né, o que tem se falado em Brasília é que logo em breve vai sair um novo decreto regulamentando essa questão de armas. E pelo que estão dizendo, isso ainda é incerto, mas ao que tudo indica, quem vai gerir, quem vai regulamentar essas armas será a Polícia Federal. Isso que eu estou dizendo. Sai do Exército. Sai do Exército. Tá, E uma coisa que não vai voltar de jeito nenhum, muita gente, tem esperança, não vai, esquece. É o porte abacaxi que você falou, que é o trajeto entre clube, casa, clube. Com arma quente não pode. 9mm, que era uma dúvida. Que Volta a ser calibre restrito? Não, ele vai continuar sendo permitido, não vai ter mais... fuzil que continua restrito. Vai ficar restrito agora. 45, 40... 9mm, 357 vai continuar podendo ser arma de CAC. A única questão é que eles estão estudando níveis de CAC, nível 1, 2 e 3. A gente leu sobre isso. Qual vai ser essa diferença aí? Quem é nível 1, 2 e 3? Se o cara treina muito, se ele participa de cursos, etc., e se ele já tem um CR há muitos anos, ele é o CAC nível X. Eu não sei agora se é 1 ou se é 3. Mas resumindo, se o cara gasta muito, porque é um esporte muito caro, né? E ele pode ter mais armas ou menos armas, vai depender disso. Mas resumindo, todo mundo vai poder pelo menos ter uma arma quem já tem CR. Então quem já tinha o CR vai continuar tendo a arma, não vai ter confisco de arma, isso é o que estão dizendo. Mas, infelizmente, para mim, o que mais interessava, não porque eu queria ficar andando armado, mas, cara, você ter o direito... Porque hoje me desestimula ir pro clube de tiro. Você é de Franca, eu sou de Franca, a gente sabe como é. O clube que eu treino, ele fica no final da cidade e tem que pegar a estrada de terra. Você conhece a cidade. Sim. Se um bandido quiser assaltar, muito fácil. Entendeu? Então, eu às vezes eu fico desestimulado. Vou lá treinar hoje, vou voltar desarmado, o cara me pega na estrada de terra, e aí? Entendeu? Então, isso começa a desestimular. De outro lado, eu não posso, né, por enquanto esse novo decreto não vem, novos CRs não podem ser emitidos, e o sujeito que não tem CR não pode ir para o clube treinar. O que isso faz? Se você não pode, se você só treina com CR, se você não tem mais insumo para munição, que a munição ficou cara, e você só pode atirar desde que tenha CR, os clubes de tiro reduziram. O desemprego foi lá em cima justamente por conta disso, né? Então, o que me chama a atenção é, por exemplo, eu sou um CAC que não treino, sou policial, mas sou CAC, mas eu não sou do nível hard lá, né? Mas eu tenho, 5 armas. O que vai acontecer? Eu tenho que entregar? Então, essa quantidade que agora caiu... Então, quem já tinha, continua. Se o cara tem 50, fica com 50. O que vai mudar é daqui pra frente. Aí quem não tem nenhuma é o máximo de 3, uma coisa assim. Aí vai depender, se ele tá começando, se ele é novo de CR, vai ser o mínimo de arma. Você acha que volta os calibres restritos lá, pelo que você comentou ou não? Tem um acervo, né, que muita gente que comprou arma o ano passado, antes do novo decreto, essas armas ficaram paradas no traslado. Isso demora, né? Sabe? No limbo. Isso está no limbo. Eu ouvi essa informação também, que tem cerca de 5 milhões de reais de arma custodiada ainda. 5 milhões? Então, quem comprou essas armas vão receber. O que vai diferenciar também, de novo, daqui para frente. Né? É que a grande questão do calibre permitido e restrito sempre foi o que trazia na lei, o que determina a restrição ou permissão do calibre, é a quantidade de joules que ele gera na boca do cano. Cara, eu vou te falar, como um cara da balística, isso daí, eu fiz pós-graduação em balística, você mensurar um calibre por quantidade de joule na boca do cano não funciona. Salvo engano, o número de transição ali é 1.625 joules na boca do provete. Então, se você colocar ali, por exemplo, um calibre .454 Cazoo, é um revólver, tá? Ele tem muito mais que isso em energia gerada, ele seria um calibre restrito. E aí você parou a pensar, tá, mas então ele é mais potente que um fuzil que estava como um calibre permitido? Não é assim que funciona. Você jogar isso na energia na boca do cano, a balística é muito além disso, tá? Para você falar em capacitação por arma de fogo, você não pode se restringir a quantidade de energia cinética na boca do cano. Não sei se isso vai mudar ou não, porque antes o 9mm era permitido, é proibido, vai voltar para 380, né? Então tem toda essa coisa por trás que no fundo, como você disse, não importa. Não importa se é permitido ou restrito, importa que agora o cara cada vez mais tem menos acesso à arma de fogo. Você castrou o CAC, né? Você castrou o CAC, cara. E o problema é que a mídia, ela utiliza narrativas ao favor, né? Então, quer dizer, até 2018, nunca morreu ninguém na rua. Ninguém nunca tomou tiro. Tá. Quem queria ter acesso à arma não tinha. Cara, o meu entendimento de tudo isso é o seguinte. A gente, principalmente, né, os grandes aí, os grandes pensadores, né,
que estão agora no comandamento de tudo, eles acham que isso é o fator principal da violência, cara, sabe? E isso é óbvio, tem o mínimo lá, né? Aquela excludente de um CAC que dá novidade, né? Sempre vai ter, como em qualquer outra profissão, como qualquer outra coisa. Porém, isso não é um fator determinante, cara. Você tem que desarmar o ladrão. Esse é o foco, entendeu? E não o cara que tem uma condição, porque para ter uma condição, para ter uma arma tem que ter uma condição, entendeu? Poder aquisitivo, arma é caro. Caríssimo. Treinamento, tudo isso é caro, entendeu? Então não é qualquer pessoa. O cara que tem más intenções não se enquadra nesse perfil, entendeu? Então acho que o fator não deveria vir por aí, né? Mas infelizmente está acontecendo tudo isso. A gente está indo hoje, João, aí você está indo com a sua arma hoje desmuniciada, com porta-mala, tá uma coisa, lugar tá outra. Prontinha pro ladrão levar. Prontinha pro ladrão levar. Aí você está no deslocamento pro clube e há uma necessidade de você parar ali para usar um banheiro ou comer alguma coisa. Aonde vai ficar essa arma? Como é que fica? No carro? Tem que ficar tecnicamente no carro. Eu não posso portar ela comigo. E sabe qual que é o problema disso tudo? Falta de zelo com material bélico. Isso aí na polícia é crime, mano. É crime, né? Mas o cara que tem que deixar no carro. Você vai responder. Porque como é que eu vou... Se eu vou sair com arma desmuniciada para ir no banheiro, se dependendo do policial que te pegar, ele vai falar, por que você está armado? Não, porque eu tô indo no clube de tiro. Então, mas você vai pro clube de tiro, por que você tá armado no banheiro? Ah, não, porque eu não podia deixar no carro. Tudo questão de interpretação. E isso é tudo muito nebuloso, essa situação toda. Entendeu? É uma coisa que não tá escrita, né, cara? Não, ela depende de interpretação. Isso. Cara. Mas na verdade, até antes nessa lei antiga do presidente antigo, ainda era nebuloso porque a lei trazia lá que parar no meio do caminho era só por uma necessidade, né? O que é necessidade? Então, mas por exemplo, é o que você falou, vou falar até o final do ano passado, né? Ela permitia que você pudesse andar armado sempre que você tivesse em deslocamento com de tiro. Além disso, eu tenho que obrigatoriamente estar filiado a algum clube, não interessa qual, desde que seja no Brasil, ponto. Então, eu sou filiado num clube de tiro em Franca. Eu posso treinar aqui em São Paulo, posso treinar no Rio, onde eu quiser. Suponhamos que eu esteja indo para Goiânia treinar, é um direito meu, a lei não barrava. Se eu estivesse em deslocamento para lá, e eu parasse para abastecer num posto, parasse para comer ou parasse para dormir num hotel, ou estando em Goiânia, eu treinei e eu durmo lá para voltar para São Paulo, tá tudo bem, porque eu estou a pretexto de ter ido treinar. Mas, é o que você falou, a legislação, ela nunca foi clara nesse ponto. Então dependia muito de interpretação do policial. E uma vez eu fui num treino, inclusive que a gente estava, vocês dois estavam, a gente foi treinar aquele combate veicular. Tá. Quando eu estava saindo aqui de São Paulo, teve uma blitz, cheio de cone ali na saída para Marginal e me pararam. E eu estava armado, porque eu estava indo treinar. E o policial me parou, na hora eu falei pra ele, policial, eu sou CAC, com a mão na direção, né, abri os vidros e tal, falei, policial, eu sou CAC, tô armado, como é que o senhor quer proceder? Aí ele falou, a arma tá com você? Eu falei, tá comigo. Aí ele, então, pode sair do carro, sai assim, ele me instruiu lá na hora, peguei os documentos, dei pra ele, deixei minha arma, eles desmuniciaram minha arma, colocaram tudo em cima do capô, minhas munições, olhou os documentos, conferiu, falou, o senhor tá indo treinar? Eu falei, tô, vou em Atibaia, aí na época a gente tinha até um grupo, né, que criou-se daquele curso, mostrei pra ele, falou, tô indo, tá? Ele nem deu muita bola, mas é tudo circunstancial, era um sábado de manhã. Aí você mostrou a foto do Diego, a minha, cara, você tá preso. O senhor tá preso, formação de quadrilha. Você tá Vou te levar Marlboro na cadeia. E ele me liberou, então quer dizer, esse foi um policial que ele não quis embaraçar a minha vida. Agora você pega um policial chato, cara, por que você tá armado agora? Mas por que eu já vi colegas, advogados, trabalharem em casos de flagrante, que o sujeito estava voltando a ir no clube de tiro, estava armado, tudo certinho, porque o que se poderia, né, usar na época era uma arma, cano curto, quente, a pronto uso para a proteção do teu acervo e a sua proteção. Então se o cara tinha um fuzil, uma calibre 12, ela tinha que estar desmuniciada, acondicionada em local próprio. E aí o polícia parou e falou, o senhor está preso porque todas as armas deveriam estar desmuniciadas. Eu falei, não, mas a minha está para proteção do acervo. Ele falou, não é assim. Aí o que acontece? Vai para a delegacia, aí depende do delegado. O delegado tem a interpretação. Só que se o delegado ele é contrário à lei, ele está praticando um crime de abuso de autoridade. Então esse é o trabalho do advogado. Mas, meu irmão, daí, até você chamar o advogado. Então, o que acontece muito com essas legislações é que, por mais que... Quanto tempo está isso aí? Uns 4 anos? Para mais 5? Não, é que na era do presidente passado foi uma coisa, agora já voltou 18. a ser Mas o que acontece é o seguinte, a polícia ela teve também que se preparar.
E não foi todos os policiais que tinham acesso a essa informação. Então, cara, era tudo muito novo. Sabe entendeu? que eu Então tenho? eu vou abordar você, eu preciso me inteirar sobre a lei Sim. para não fazer cagada. Exato. Entendeu? Porque já aconteceu do polícia, não, tá armado, que, né? Vão pra delegacia, o delegado chegou, ô polícia, tá louco? É. Então, olha como é louco a situação, olha como as coisas, ela não tá escrita ali, né? Ela tá muito bem nebulosa, né? É que essa lei, quando o decreto, né, saiu, ele foi muito criticado por alguns, e aí tiveram trechos dessa redação que foram suspensas por ministros, né, do STF. Então ela nunca foi muito clara, 100%, do que poderia e o que não poderia. E aí teve policial que, na dúvida, optou por conduzir o cara para a delegacia e lá o delegado se vira, entendeu? Mas, meu irmão, você tem que contratar um advogado para isso. Você perde tempo. Se você estiver numa cidade que você está com um delegado atravessado no dia, você está enroscado, entendeu? O advogado não vai cobrar barato para ela tirar. Dele dormiu de calça jeans à noite. Aí você pega um cara como esse, advogado, aí eu falo, eu sou policial, eu vou levar o cara. Rapaz... Você vai arrumar uma pica, meu irmão. Porque é o seguinte, cara, ele pode chegar no polícia, você tá totalmente equivocado. E aí... Abuso de autoridade. E aí segura, né? O problema, o que rege muito hoje isso, são os decretos. O ideal seria que fosse uma lei. O que é decreto, o que é lei, qual seria a diferença para formular essas Pirâmide questões? de Kelsen. Vamos lá. Kelsen, ele definiu o seguinte, o ordenamento jurídico deveria seguir, né, o formato de uma pirâmide, vem da mais forte para mais básica, para mais fraca. O que é mais forte, em regra, nos países democráticos? Né? A Constituição Federal. No Brasil é assim, a Constituição ela é o que rege todo o ordenamento. Então, se tudo estiver em conformidade com a Constituição, tá legal. Então, é Constituição, leis, e aí vai reduzindo até chegar lá em decretos, emendas, portarias, então é a base. A lei, na escala da pirâmide, ela está acima de um decreto. Então, por isso que um decreto é fácil de ser derrubado. Troca o presidente, ele troca o decreto se ele quiser. Agora, uma lei, para trocar uma lei, tem que passar por um crivo dentro do Congresso Nacional, deputados, senadores, isso tem que ir, voltar, votar e desvotar, e assim vai, tem que ter 2/3 da Câmara ou do Senado para passar até a lei ser aprovada. Então, para virar uma lei, demora muito. Hoje, né, havia uma esperança lá atrás, quando o Congresso foi formado, que o pessoal chama a bancada da bala, né? Que a bancada foi formada na maioria por deputados de direita, né, e conservadores e favoráveis à questão do porte e posse de arma de fogo. Mas até agora não teve nenhum movimento, né? E o que eu percebo é que depois que se forma um quadro político, os interesses mudam, né? Existe uma narrativa antes, e depois que estão lá, o lobby é muito forte e as coisas descaminham. E até um ponto que eu acho importante a gente falar sobre essa questão do novo decreto é que o ministro da Justiça, ele soltou uma nota, logo que o decreto saiu, a primeira coisa que o presidente fez foi isso, né? Tomou posse e ele já derrubou Na hora, a questão das armas. Até o vídeo dele lá, metendo a canetinha e tudo. E o ministro da Justiça, ele falou o seguinte, falou, olha, quem não se recadastrar, automaticamente estará praticando crime de porte ilegal de arma de fogo. Como assim, Porte né, ou cara? posse? Porte. Porte. Como assim? Aconteceu. E aí? Vamos lá. Quem não recadastrou? Como é que Cara, foi? só um adendo nisso aí. Cara, como que você... O João vai explicar pra vocês, mas como que você vem correr como um crime, sendo que você comprou a sua arma, você tem nota fiscal, a sua arma ela já está documentada, ela está no seu nome e você vai incorrer como crime de porte ilegal de arma, cara. Vamos lá, João, continue. Isso é um absurdo, porque onde que está previsto o crime de posse e porte ilegal de arma de fogo? Eu já explico o que é a diferença de um para outro, mas onde está previsto isso? Lei Estatuto de Armamento. Tá? 2003? 2003, 10.826, 2003, algo assim. Lá, acho que o artigo 16, 12, 14 e 16, um desses três fala de posse, porte e calibre restrito, né? Lá está previsto o crime de porte ilegal. O que é porte ilegal de arma de fogo? É quando eu estou portando uma arma ilegal. A diferença do porte e posse. Posse é intramuros, quando eu tenho a posse dentro da minha casa. Eu estou na minha casa, eu tenho uma posse da minha arma. Quando eu sair da minha casa, eu tenho o porte. Assim. Simples assim. É a diferença do telefone fixo e do celular. Tá. O celular você anda, você porta. O telefone fixo você tem a posse, ele fica na tua casa. Posse serve para trabalho também ou sua casa? Trabalho também, desde que você seja o dono ou o diretor do estabelecimento comercial. Boa. Isso era antigamente, né? Agora, E as agora? coisas estão meio... agora eu posso ter arma, mas aí ela tem que estar registrada na Polícia Federal e não mais no Exército. Isso aí vai ser discutido ainda com esse novo decreto que vem, mas enfim. Qual que é a situação?
Como que o Giovanni falou bem, se a minha arma está bem documentada, está registrada, para se tornar um CAC, né, para você ter o CR, você tem que passar por um crivo legal, E do nada eu sou documentação, criminoso. e do nada eu sou um criminoso, isso tá legal. Então, veja só, muita gente se desesperou pela narrativa do ministro da Justiça quando ele disse que quem não se recadastrar vai estar praticando um crime de porte ilegal. E aí, qual foi o primeiro movimento que se fez logo dessa fala dele? Pessoas impetraram habeas corpus preventivo, para falar, olha, eu não vou me cadastrar porque minha arma já está registrada. Como é que eu vou registrar algo que já está registrado? Re-registrar. Segundo, se eu não registrar, não vou estar praticando o crime de porte ilegal de arma de fogo. Isso está errado. Um desembargador entendeu, faz sentido, e concedeu a ordem desse habeas corpus. Falou, realmente, esse sujeito ele não estará praticando o crime de porte ilegal, então ele não pode ser preso. Expediu-se um salvo-conduto para ele, que é o HC preventivo. O assunto foi parar no STF. Um ministro, salvo engano, Gilmar Mendes, não me lembro agora, não tenho certeza se foi ele, mas um ministro falou o seguinte, tudo que disser respeito à arma deve seguir o decreto. Outra vez, contrariando o que está na lei. A lei não prevê isso como sendo porte, como sendo crime de porte ilegal de arma de fogo. O mero ato de eu não registrar a minha arma, não necessariamente eu pratiquei um crime, é infração administrativa. E aí concedeu-se um prazo de 4 meses para todo mundo recadastrar as armas. Certo. O que o brasileiro faz? Não, deixa tudo. os 11h59 do último dia. Que vai estar tudo travado, né? A internet. É o sistema da Polícia Federal. E aí você tem que o quê? Ligar pro seu advogado. Aí um monte de gente não recadastrou. Uma semana antes do final do prazo, o ministro prorrogou por mais 30 dias. Certo. Então nós tivemos 5 meses para recadastrar as armas. Lá no início, muita gente discutia, eu não vou recadastrar, porque se eu falar isso, eu vou estar dando meu endereço pro cara. Na verdade, seu endereço já estava dado, então não foge. Aí, qual que foi a minha orientação? Muita gente me procurou na época, eu falei, olha, recadastra. Não dá pano pra manga, recadastra, tá tudo certo, vai continuar com a tua arma, tá tudo tranquilo, faça. Não começa a ser rebelde Só agora. faz, parceiro. Faz. Cara, foi dia 31 de abril, salvo engano, ou 1º de maio, eu não lembro agora que era o prazo final. No dia seguinte, você não tem noção do que teve de gente me procurando. Imagina, cara. Porque não recadastrou. E agora? Vai me levar mal boa? Cara, eu fico Muita muito gente, feliz. tipo assim, 60 pessoas. Eu fico muito feliz, cara. Sabe por quê? Eu recadastrei e eu seria um cara desse. Eu sou um cara desse, eu consegui, recadastrou? cara, fazer antes. Não, ele é o cara que deixa pra Ele teve a Puta organização. Mano, que bom, cara. Eu fiquei E feliz. aí o que teve, cara, de advogado vendendo habeas corpus e mandado de segurança para recadastrar a arma, imagina, cobrando 20 pau, ganharam 25 uma pau, ganharam uma paga nota. Aqui, chega aqui. Misericórdia, eu ia ter que eu ia falar, eu vou recadastrar, eu vendo a arma e te dou dinheiro. Pra recadastrar a arma que eu vendi. Isso. Sabe o que é o pior? Habeas corpus e mandado de segurança não é a peça para isso. Não é? Não. Qual é? Porque, veja só, mandado de segurança e habeas corpus, eu preciso ter uma autoridade coatora. Então, por exemplo, se eu estou preso na delegacia, a autoridade coatora é o delegado. Eu sempre subo um degrau. Quem que está acima do delegado? O juiz. Se é o juiz, é o desembargador. Se é o desembargador, é o ministro. Se é o ministro do STJ, eu vou para o STF. Eu sempre subo a escadinha para impetrar meu mandado de segurança ou meu habeas corpus. Pergunta que eu te faço. Recadastro de arma. Quem que é a autoridade coatora? Se você não recadastrou. Não sei. Eu não sei. Também não. Habeas corpus diz respeito à liberdade de ir e vir. Direito de ir e vir. O que isso tem a ver com arma? Da sua arma ele viu. Mandado de segurança trata de direito líquido e certo. Qual que é o meu direito líquido e certo de recadastrar o que já está recadastrado? Entendeu? Então, quando as pessoas me consultaram, eu falei, olha, eu não faço esse trabalho porque eu não sei fazer. Para mim não é o caminho certo. Eu não faria nada, eu esperaria. Mas teve advogado pra caramba que vendeu isso daí e tá tudo certo. Cada um faz seu trabalho, cada um tem, né, a sua linha. Eu não concordo. O que eu tenho feito recentemente? Eu tenho enviado ofício para a Polícia Federal em nome do meu cliente. Qual que é a ideia do recadastro? Ter controle sobre as armas. E eles entendiam o seguinte, que o bandido não ia recadastrar, e se o cara não recadastrou a arma, logo nós vamos atrás dele. Vai essa ficar arma tá legal. É isso. Mas o bandido, pra começar, que ele nem comprou essa arma legal. Ele nem era CAC. Ele nem era CAC. É. Ele vai O recadastrar bandido, o quê? no caso, o que foi que aconteceu foi pessoas CACs que têm armas registradas que estavam respondendo processos embaçados. Embaçado, e aí eles tiveram a prioridade na busca da Polícia Federal, chama Operação Day After. Isso. Então eles puxaram a lista lá. Prenderam bastante Prenderam. gente, O cara é né? CAC, mas também está sendo procurado por... Vamos atrás desse cara imediatamente, porque ele já acendeu o holofote em cima dele. Foi isso. Sim. Até o momento... E quem não cadastrou? Quem não recadastrou... Então, aí para recadastrar, você recadastrou, você viu, você tem que entrar no sistema da Polícia Federal e tinha lá uma série de requisitos que você tinha que colocar. O teu nome, CR, nome do pai, da mãe, cor da pele, cano, raia, comprimento da raia, tudo. O que eu fiz?
eu sugeri isso para algumas pessoas e a gente fez esse trabalho. Eu mandei ofícios para a Polícia Federal preenchendo exatamente os requisitos que a polícia exigia. Eu mando por e-mail para o delegado Da PF, da PF, o superintendente, e falo assim, olha, senhor delegado, segue ofício para análise. Então eu coloco lá, Diego Lopes Del Rio, Positivo. CAC, CR e tal. Então eu colocava todas as informações que a polícia precisava. Você acha que a Polícia Federal vai me responder? Nem vai. Esse e-mail meu deve ter caído na caixa de spam. Mas o meu cliente, ele recebia cópia disso e ele tem salvo lá. Vamos imaginar que no futuro a polícia faça uma busca e apreensão. O que a polícia o que é mais fácil para eu demonstrar boa fé na defesa dele? Eu já tendo informado a Polícia Federal ainda que fora do prazo ou eu tendo ficado calado? Quando eu falo isso para um juiz, eu falo, juiz, tudo bem, ele não recadastrou porque ele perdeu o prazo. Agora, ele já informou a polícia. Se a ideia era só informar, ele já fez, ainda que fora do prazo. Exatamente. Então eu demonstro a boa fé dele. Eu diferencio ele de um cara que fez isso de sacanagem. Entendeu? Tem validade? Não tem. Agora não, mas no futuro, eventual busca e apreensão por porte legal, que é uma aberração, o cara fez. Mas ele... soa bem aos olhos do Acabou juiz, o prazo, não dá para recadastrar mais. Não tem No como. sistema da Polícia No Federal, sistema, não. não. Possa vir uma sanção do juiz ali, né? Falando, mas tá, aí- você aí não eu- recadastrou no dia, Você não recadastrou pelo no dia, entendimento dele. Tudo bem, mas aí eu não estou falando em porte. Isso é uma infração administrativa, diferente de crime. Então, essa foi cara, é muito mais... Cara, ainda bem que existe o advogado, é pra isso aí, né? Pra ajudar. Ajudar, não, e o meu trabalho, se eu fosse defender o cara depois de um eventual crime de porte legal por causa dessa besteira de recadastro, eu juntando esse e-mail, falando, na data tal, 1 ano atrás, ele já informou. Exato. E tem, aí voltando na boca miúda, né, de Brasília, a conversa... o ânimos fudêncio O ânimos fudêncio é foda. é foda. Do foda. latim. Do latim, fudeu o O povo. juiz quer... Essa conversa boca miúda de Brasília, o que tem falado aí é que quem não se recadastrou vai rolar uma anistia. Cara, beleza. Você puxou até um negócio legal. Anistia de recadastramento, né? E a anistia de arma de fogo, lembra? 2007 tivemos uma anistia. Quem tinha arma aí sem documentação e etc. Deu pra... Você acha que pode ter outra dessa? Não. Pouco provável. Acho que tudo que é favorável às armas hoje não vai rolar mais. E sabe o que mais me chateia? Que o próximo presidente, vamos torcer para que tenha outra vertente, ele não vai querer bancar A mudança novamente. Bom, na moral, quem andar armado tem que andar pra polícia, tio. É nóis. E, na moral, do jeito que tá as coisas aí, Não, daqui a não, pouco isso é é- arma e desarme. Pela Se você desmilitarização trabalhou, da polícia. Vou entregar minha arma, que já acabou meu turno, né? E aí o entrar no meu ladrão carro. que você prendeu lá na rua, que você... E sabe o que é interessante? Foda-se. Eu vou pensar em comprar um carro blindado, porque eu vou entregar minha arma. Não, você também não pode comprar um É carro verdade, blindado. não pode, tá Já vou suspenso. Teve toda essa, né? Verdade. Pode, Porque pode. isso tudo que aconteceu, né, no ordenamento sobre armas, né, interferiu muito sobre a blindagem de carros, né? O Tá João até suspenso, pode falar tá melhor que a suspenso, gente Tá aí. suspenso. Agora, uma dúvida. Eu sei que o entrevistado nunca faz entrevista, mas uma pergunta simples. Esse ano, vocês sentiram que a criminalidade aumentou ou não? Ou tá igual? Cara, a criminalidade tá Cara, foda pra caralho. muito tempo, irmão. A gente que tá lá no campo de batalha, a gente... Eu vou te falar, Autora todo eu dia, não né? senti nem que diminuiu pra falar que aumentou, não deu Entendi. pra ver. Eu acredito muito nas estatísticas. A parte de arma de fogo é um raciocínio simples. Se o predador sabe que a presa tá... É simples, sabe que a presa tá armada, ele fala, peraí, eu tô roubando todo dia, mas agora a chance do cara tá armado é alta. Com certeza, esses crimes patrimoniais, o cara fala, vou roubar ali, mas eu posso tomar um desacerto. Não tenho dúvida. É que... Como aumentou só com a fala, né? Não vou falar o nome, porque também nem precisa. Mas só do fato, vocês viram a vibração aí de vídeos, né? Enfim, como aumentou muito e a gente fala, meu, o ladrão, ele olhou isso, ele olhou o nosso sistema hoje em dia, a nossa fase, e falou, tá doce. É nóis. Doce. Meu irmão, eu moro num Antigamente bairro- não é que ele falou, tá difícil, mas alguns O cara tem uma bandidos, dúvida, ele tem um pé eles falam, atrás. meu, É. tá esquisito, porque estava num processo de melhoria, né, pra quem entende Propriedade que era pra rural diminuiu a quantidade de assaltos, porque aí o proprietário ele podia andar dentro da propriedade dele inteira armado. Então, Subia o cavalo dele lá. subiu o catava calibre, etc. Os 12. caras estavam armados, então deu uma diminuída E, nisso cara, daí. Você tem que fazer isso, cara. É seu acervo, é seu patrimônio. Agora- É você defender você e a sua família, os seus terceiros. Enfim, é um pensamento... Eu tô 100% de acordo e detalhe, eu moro num bairro que é seguro. Nunca ouvi falar, sempre que eu conversei com pessoas que moram lá, falaram que o bairro é tranquilo. Mês passado, entrou ladrão 3 prédios para baixo do meu, renderam a senhora no varejão, ela tava saindo, o cara entrou,
vai para sua casa. Ela foi, entrou na garagem, o cara desceu armado, rendeu o porteiro, abriu o portão e começaram a bandidagem, tudo entrar no apartamento, nos prédios. Eu não sei se vocês podem até me explicar isso, mas eles vêm de cima para baixo. Eles começam do último e vêm descendo. Vem do bueiro, do céu, faz Esse cara rapel. vai descendo assim, desce ó, todos. devagar. Eles renderam 20 pessoas, amarraram as pessoas e limparam os apartamentos. Mas aí qual que é a questão? Se tivesse algum CAC ali em Tivesse alguém diversidade... armado, camarada. Irmão, Não, aí sabe o que eu penso aqui, é muito cara? conforto para você entrar De um numa casa, lado, entendeu? Lá em casa não entra, Diegão. De um lado, Não é. veja bem, de um lado acabou aquele esquema de tiro, né, de dar tiro em alguém, de revidar injusta agressão, só que o outro crime, né, deles poderem fazer tudo isso aí aumentou demais, cara. É uma matemática simples. O ladrão ele vai continuar roubando, aí se tem um CAC armado vai acontecer um entreveiro. Porra, isso aí é inadmissível. Então ninguém fala sobre o roubo, ninguém fala sobre esse número crescendo da bandidagem. É incrível isso, cara. Ele tá até bravo. Não, eu gosto de quem... O que tinha nessa caneca aqui, Boto? João, nós falamos sobre usar arma municiada ou desmuniciada no carro, na cintura, etc. Mas e dentro de casa? Tem que estar municiado, tem que estar no cofre, sem munição. Mudou alguma coisa? Vou te falar que eu aprendi isso esses dias, eu não sabia. A minha tá sempre pronto uso. Tá. Mas me instruíram que se ela for arma da PF, pode. Se ela é arma do CR, Não pode. não pode. E aí? Porque ela é arma de treino e tal, não sei o quê. Você tem arma na PF, no Exército? Você tem uma? Fala É melhor não deixar isso Deixa pra lá. Registrado. registrado, né? Não, cara, e assim, imagina, eu vou, entra um ladrão na minha casa, eu falo, ladrão, peraí, eu vou lá no cofre, vou pegar vou municiar. Não, acho que não, cara. E aí a gente entra na questão de legítima defesa. Tá. Cara, sabe o que os caras querem? disponíveis. Os caras o número de querem meios disponível que eu tinha era tratar esse. Agora a você quer... arma como... eu vou pescar, minhas varas estão guardadas num armário e eu vou comprar minhoca adorando uísque, e cara. eu vou pra porra do lago pescar. Traz mais Cara, pra ele. Sensacional. meu, é uma arma de fogo, velho. O ladrão vai pegar sua arma, ele pode até te matar pra isso, cara. Imagina que constrangedor você fazer um BO falando minha arma foi roubada. Irmão, tá louco. Ainda bem Ei. que o João luta, dá pra fazer alguma coisa. E o paisano que não luta, não sabe nem correr direito. Tem muito paisano que não sai na mão, né? Não, muito. Muito, né? Se ferrou. Ficou sem a arminha dele. João Mazieiro, fale com o meu advogado. Eu sempre quis falar isso, cara. Eu tenho um advogado. Não fale Fale comigo. com o meu, não fala comigo. Shut up. Fala com o meu advogado. Diegão, já salvamos ele. Fala com o meu, ele sempre me salva. Internet, Por quê? cara. Porque você não é polêmico, né? Não, eu não sou, mas na dúvida fala com o meu... Entendeu? Na dúvida fala com o meu advogado. Não quero conversar com você mais. Inclusive, não fala comigo mais hoje, fala com o meu advogado. Excelente. A gente tá falando muito de era de rede social, Instagram, YouTube. Nós estamos num bate-papo, que isso aqui é um podcast, cara. Rede social hoje, João. Leis, limites. Tá dando BO pra caralho. Até onde dá pra falar, não dá pra falar. Eu acabei de falar caralho aqui, cara. Vou ser E a processado. gente fica com Não vai. medo, né? Dá novidade? Ainda sem novidade. Me explica. Vamos ter que gravar outro podcast Não tem agora. problema. Nós vamos vir longe nesse. Mas eu vou tentar ser o mais enxuto. Eu vou pegar só o que precisa saber dessa situação toda. Lembra que eu falei da pirâmide da Constituição Federal? Onde está definido liberdade de expressão na Constituição Federal? Certo. Eu tenho, você tem, ele tem, todos nós temos direito à liberdade de expressão. Até quando ela é permitida? Sabe aquela frasezinha, o meu direito ele é até atingir, começar o seu. aquela conversa? É isso aí. Então eu posso ter direito à liberdade de expressão desde que eu não pratique crimes. Quando é que eu pratico crime? Crime de calúnia, injúria, difamação, crimes contra a honra. Eu falar, eu não gosto do Giovanni. Eu acho, você também não, né? Então nós dois não gostamos do Giovanni. Giovanni é um policial frouxo, tal, não sei o quê. Legal. Não entendi. Mas vamos continuar. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião, tá? Ok, liberdade de expressão. Agora, eu falar, o Giovanni, né, Diego, você concorda comigo, o Giovanni é um policial corrupto. O Giovanni é um cara que mata inocentes. Ou seja, eu estou imputando falsos crimes a você. Então, se eu imputo um falso crime, é um crime de calúnia. Então, a minha liberdade de expressão, ela perde essa proteção. Dali para frente, eu pratico o crime. Contrário disso, eu tenho o direito à liberdade de expressão e a Constituição proíbe a censura. Censura é eu calar você. Giovanni, você não pode mais falar do Steve Charlie. Você não pode mais falar desse podcast. Mas por quê? Cara, é minha opinião. Eu estou te censurando. A lei fala que eu não posso censurar ninguém. Então, qual que é o grande
fiel da balança que nós estamos entrando hoje em dia. Há decisões de juízes que estão censurando quem não deve ser censurado, porque o cara não extrapolou o direito à liberdade de expressão. Tá. E há decisões que o cara extrapolou e o juiz fala, é o direito à liberdade de expressão. É seletivo isso daí. O direito é embaçado. É embaçado. É E a seletivo. gente, no escritório, a gente advoga para muito digital influencer que frequentemente são atacados. Tem um hater, Jurisprudência. tem um né? hater profissional aí, cara, nas redes sociais, esse cara bate em todo mundo. E a gente, graças Podemos a Deus, nós falar quem é, não? podemos. O nome dele é Ryan Santos. Não precisou nem bater na mesa. Ryan Santos. Já Ryan entrega Santos. logo, não precisa nem me O que ele torturar. faz? O que ele... Ele faz o seguinte, você é um cara que lança produtos digitais e você está na sua época do tráfego pago. Você está surfando a onda de tráfego, gente vendo o teu Instagram e tal, não sei o quê. E o que o ser humano em geral gosta? O ser humano gosta de desgraça, ele gosta de acompanhar brigas alheias, novela, fofoquinha. O que ele faz? Ele fala o seguinte, cara, o Diego, você está para lançar um curso, por exemplo. Tá se dando bem, Tá se né? dando bem. Pô, o Diego, cara, dizem que ele é polícia, mas na verdade ele é foragido, ele era uma facção criminosa. Aí os seguidores dele... Mal que sabe ele pra que ele é caralho, Google Boy, né? Não tem nada a ver com Pô, o que imagina, fala. é que Google Boy todo mundo já sabe, né? Aí os seguidores dele começam a olhar o teu e começam a comentar. Fala, pô, Diego, o @marcocara tá dizendo que você é da facção criminosa. Os teus seguidores, que são fiéis a você, que tem bastante, tá na época de tráfego pago, tá surfando em alta na propaganda, os caras falam, cara, quem que é esse fulano que tá falando do Diego? E começa a olhar o dele também. E ele entope as redes sociais Mas dele. peraí, esse cara é um filho da puta. Ele cria uma novela muito bem feita, começo, meio e fim. E ele engaja pesado, cara. Então ele cria polêmicas pra caramba. Muitos dos seguidores dele começam a te atacar. E muita gente sua começa a seguir ele pra acompanhar a polêmica. Então o nível de seguidor dele sobe. E ele não E aí tomou nesse pau meio ainda, tempo, não o que ele pegaram faz? ele, né? Ele lança Sai cursos. fora. Nossa, cara. E ele vende pra caralho. Entendeu? Ele é bom, cara. O cara é bom. O cara é bom. E ele vai até o limite pra não extrapolar, né? Então, e como fica o limite da internet Aí que nisso tá, Como aí fica? que tá. A gente tem 4 clientes que nós processamos o Ryan. 3 nós já ganhamos. Imediatamente, ele falou que o meu cliente praticava um crime de pirâmide financeira. E pirâmide financeira é crime, né? Sim. Então, é um crime de calúnia. A gente provou que ele nunca fez pirâmide e, portanto, o Ryan ele extrapolou o direito à liberdade de expressão. Certo. A juíza comprou barulho na hora, verdade. Ele fica proibido de mencionar o nome do fulano sob pena de multa diária. Legal. Tá, e não teve nenhuma sanção indenizatória. Aí depois ele ganhou, a gente ganhou essa ação, teve danos morais e tal, não sei o quê. Tá em fase de recurso agora, ele recorreu. É aquele detalhe, ganha, mas não leva, né? Às vezes, né? demora, né, É cara? embaçado, Demora. né? O cara pode O falar nosso que segundo quiser. cliente, cara, ele bateu muito mais pesado nesse cliente. Ele praticou 2 crimes. Primeiro, ele falou que meu cliente tinha um pinto pequeno e ficava tirando foto do cara de moletom e dando Isso zoom. é difamação? O que seria? E Juro? difamação. Difamação. Difamação, imputando um fato ofensivo. Imputando fato. E falou que ele operava no mercado financeiro tendo informações privilegiadas, que é o crime de inside information, então calúnia. Então, esses dois pontos. Cara, era mais claro o excesso de liberdade de expressão dele, e a juíza na época ela entendeu o seguinte, falou assim, olha, ele está dentro do direito de liberdade de expressão e nós não podemos censurá-lo. Tá. Ponto. E ele continuou atacando. Aí vem o trabalho do escritório. A gente falou, olha, juíza, a despeito da sua decisão que a gente respeita, ele continua atacando. Então ele extrapolou os direitos dele. O Poder Judiciário tem que coibir. Aí a juíza falou, é verdade. Aí Tapa mais. botou uma multa diária. Aí, enfim, o processo seguiu, a gente ganhou isso também. Mas, grosso modo, ele é um cara que ele faz isso, isso eu tô falando porque isso aí é público, sai Sim, na internet, sim, não tá tem, lá, não tem tá problema, fácil né? de- Falar. Ele faz um negócio bem feito, ele tem uma estratégia. A questão é, o que se discute é ele ultrapassa a liberdade de expressão. Então, o grande ponto é esse, Diego. Eu posso falar o que eu quiser, desde que eu não extrapole, né, eu não pratique crimes. E fake news entra na mesma coisa. O que é fake news? Quais são as consequências de uma fake news? Se eu praticar calúnia, injúria, difamação, eu vou responder por isso. Do contrário, a mentira Por si só, não tem. se ela não tiver injúria, calúnia e difamação, Não é nada. Não é nada. Sei lá, Desde que seja em período eleitoral, que aí tem uma fake news própria das eleições. Aí é diferente. Aí é outra história, é outra conversa. No dia a dia, Mas se no não dia a for dia, calúnia e injúria de difamação, não é uma nada. fake news que não engloba nada, sei lá, eu contei na internet que eu- Diego foi visto no shopping ontem às 3 da tarde. Aí sai lá no canal, no G1. Tá bom. E aí é Ok, uma mentira. Agora, Diego foi visto na favela trocando drogas com facção Entendi, criminosa. entendi. Pô, é mentira, Aí cara. E é outra, isso é fake news, ofensivo. crime. Fake news, calúnia, injúria, difamação.
pau, entendeu? Acho Então, interessante a era que a gente vive, né, cara? Tudo, a era digital tá crescendo de uma maneira que o acesso à informação tá muito rápido. E tudo isso está acontecendo muito rápido, né, cara? E na política tá muito transparente isso que tá acontecendo, tá muito louca a situação. E é aquilo que eu falo. Quer falar mal de alguém, cara, tem um limite ali, né? Então, Pra mas você o falar problema mal. é essa seletividade. O que dá problema para um, não dá para outro. Isso tá Esse é um acontecendo problema, muito, cara. Isso é um problema. principalmente na parte É um política problema, da coisa. cara. Quando deixa tudo o muito ser caso a humano caso, né? falar eu quero que seja dessa maneira, é complicado. Aquela Por isso que nós frase- temos ordenamento jurídico. Como diz o poeta, cabeça de juiz e bunda de neném, ninguém sabe o Você que não sai. sabe o que vai sair, né? Exatamente. Foda. Toca no verdinho. Olha só, Steve Charlie aqui na área, tá? A gente tem nossos produtos, eu preciso tirar esse momento para falar disso. E eu vou entregar pro João agora. Alguns presentinhos aqui, Steve Charlie, para você. Tem até uma carta, cara. Fiquei bem? Cara, Fiquei ganhou bem? uma carta. Caralho, A nossa- mano. Olha, esquema de... A nossa chefona Daniela fez até uma carta. Fiquei bem? Na moral, Ficou bom? você que não acompanha ainda, entra lá. Combinou com a vestimenta. Steve Charlie. Virou? E tem as camisetas aqui, meu irmão. Steve Deixa eu Charlie, entregar, são entra no todas Instagram. Pra você aí. É mesmo? Me acompanha. Seu, Pô, irmão. Camiseta, caramba. boné, vai Essa ter cartinha. terno. Essa carta aqui é do Diego pra ele, tá? Não conta. Tem Steve. até o... Tem até Isso, o símbolo, cera. né? Cara, É, legal, hein, cara. louco, Obrigado, né? obrigado mesmo. Quem é o Steve e quem é o Charlie? Cara, Steve e Charlie, o né? pior que eu vou te falar, assim, ó, é uma questão que a gente debate muito, até explicando pra galera o que é Steve Charlie. A gente usa dentro da polícia um pouco dessa nomenclatura, a gente um chama o outro pelo nome, até por uma questão ética e tal, a gente acaba usando esses apelidos, Steve, Charlie, Joe e etc. A gente não posicionou quem é quem. Quem é o Steve, quem é o Charlie. Na verdade, nem precisa. Steve Charlie é mais essa jogada aí. Uma curiosidade, a letra C no nosso código Q, Nosso qual que é? alfabeto. código Q, né? É com a minha. igualzinho. Ó. C no nosso alfabeto é Charlie, talvez dentro de polícia civil. O S já na PM no nosso código Q é Sierra. Porém, Steve é uma nomenclatura usada pelos policiais militares. E civis também, E no civis geral, também. pra chamar Em ocorrências, por exemplo, estou numa ocorrência assim assada, a polícia está longe, eu preciso chamar ele. Eu não vou falar o nome dele, né? Por questão de N questões, né? Eu adorei vou esse chamar de lance, cara, Steve. tá muito Então todo bom. mundo é Steve, entendeu? Steve. E aí o polícia olha. E aí nasceu o Steve Charlie. Nasceu E ele o tá Steve abrindo Charlie nesse aí pra momento. gente. né? Eu tô fazendo barulho aqui, eu sei que não pode, mas só camiseta irada, cara. Esse dia você postou um story com uma camiseta dessa, não foi? Abrindo... Diga AK, não ok. Não, Diga ok. diga Cara, AK, demais diga essas AK. camisetas, cara. Linda. Obrigado Só mesmo. clicar no nosso Porra. site lá. Galera, pra quem ainda não conhece, Eu quero segue mais esse desse cara. uísque, hein? Tá muito bom isso Segue daqui. esse cara é meu padrinho de jiu-jitsu, o cara é E embaçado. meu advogado, embaçado. arroba João. Ponto Mazieiro. Como é que escreve? M-A-Z-Z. Soletrando agora da Steve Charlie, vamos lá. M-A-Z-Z-I-E-I-R-O. Mike Alpha Zebra Índio Índia. Não, Eco. zebra não. Steve, vamos lá. Zulu, Zulu. Não, então vamos lá, de novo. Zulu, Mazieiro Zulu. no alfabeto. Mike Alpha, Zulu. É I, né? I. Índia, Eco. Eco, Índia, Romeu, Índia, Oscar. Romeu, Oscar. Acabou. Mazieiro. Sensacional. Não fale comigo, fale com o meu advogado. Nosso advogado, Nosso né? advogado. E quem acompanha até o final, prova aí embaixo nos comentários, deixa seu comentário do que você achou, comenta um pouquinho aí desse assunto tão legal que a gente falou. E de na arma de moral, fogo. achou válido a parada? Clica aí, curte, compartilha com os amigos, toca o sininho, dá o ok, faz tudo o que tem pra fazer aí. Tudo Não diga ok. Valeu? Diga AK. Obrigado, meu irmão. Obrigado você. Obrigado.